Olá, estamos de volta com o Tudo a Ver. Você nos acompanha no canal 19, o canal 53.1 e também na internet rtv.net.br. E agora a gente vai falar de vinhos, a gente vai falar de espumantes, harmonização, dicas. E para isso eu recebo duas pessoas aqui, uma especialista e outra já é quase especialista. Está comigo a Sara que é Sara Farias, é sommelier de vinhos. Sara, bem-vinda, bom dia, obrigada. Muito obrigada, que agradeço o convite. E vamos lá, vamos tirar a dúvida do pessoal. Também está comigo a Maga. Maga já é bem conhecida nossa aqui da TV, né, Maga? E também já é bem conhecida onde tem vinho, né? Bom dia. Bom dia. Não, e quando a Carol falou, topa falar um pouquinho sobre vinhos também, eu falei, né? A gente faz um esforço. Vou começar pela Maga. Tu sempre gostou muito de vinho, sempre esteve assim, muito atenta de que tipo de vinho é esse? Como é que foi essa relação tua com o vinho? Na verdade, o meu avô fazia vinho artesanal, esse legal. vinho, né, que a gente encontra em cocal, uruçanga Garrafão. e tal. De garrafão mesmo. E aí, claro que eu não podia beber, né, porque eu era uma criança, mas eu gostava de ver o processo ali e tal, por mais que fosse muito simples, muito amador e tudo mais. Mas eu sempre gostei de ler, de saber e tal, mas não conhecia absolutamente nada, assim. Então, quando a gente bebia mesmo assim, né, provava um vinho ou outro. E a gente tem alguns conceitos formados, né? Por exemplo, na nossa região especialmente, não sei se é assim no Brasil inteiro, mas na nossa região tem muito disso. De que vinho bom é vinho chileno, de que, sabe? Não valoriza o produto nacional, tem um monte de crenças nesse sentido. E quando a gente começou a trabalhar junto no Varandas, aí a gente viu que a gente não sabe nada sobre vinho e aí quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Porque é um mundo muito, muito amplo, assim. Isso é legal, porque essa questão do garrafão, do vinho colonial, tem muito aqui na nossa região também, nessa área. E também tem o seu valor, também é legal, né? Tem, né? Tem o seu valor, tem o seu apelo histórico, eu acho, né? Mas, assim, é uma coisa que só o Brasil faz. Você sabia que fazer vinho colonial, isso de fazer vinho com uva de mesa, né? Aquela uva que a gente come, uva Niágara, né? Isso é coisa nossa. É praticamente só o Brasil que faz. Ó, brasileiro. Brasileiro. Então, é isso. Mas acho que está arraigado na nossa cultura, na nossa tradição. A gente não pode simplesmente não, parou, não quero mais, chega. Não, né? A gente tem que aperfeiçoar, claro, mesmo os de garrafão que seja, vamos aperfeiçoar, às vezes fazer melhor, cultivar melhor a uva, né? E ter um produto final melhor. Mas E, Sara, como é que o vinho chegou na tua vida? Como é que foi a tua história, assim, com ele? Foi familiar, na verdade, né? Meu pai bebe muito vinho há muito tempo, assim, na verdade, ele passou a consumir vinho. E aí a gente fez disso um negócio, né? Na verdade, a gente fez dessa paixão que a gente tinha, na verdade. E a gente começou um negócio, uma loja de vinhos. E aí a gente passou a se especializar. Eu tenho formação como sommelier em Santa Catarina, atuo como sommelier aqui. E aí tá entrando nessa vida e não parou mais, né? Então aí a família inteira cresceu, todo mundo se junta para tomar um vinho, final da tarde, aquela coisa legal. E vocês ainda têm que estudar muito cada vinho novo que chega, ou tem processos que vão mudando ao longo dos anos? Tem o vinho, na verdade, cada safra que ele vem, ele pode estar diferente, né? Então, o ideal seria a gente tomar todos os vinhos que tem ali, né? Se chegou um vinho novo, uma safra nova, a gente tem que tomar, mas... Que esforço, né, Maga? Numa casa com 1000 rótulos é meio complicado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que tomar um cuidadinho, né? Vamos devagar, chamar uns amigos para se reunir, às vezes cada um toma um pouco e a gente consegue dividir e amenizar a situação, mas o ideal é isso, é realmente a gente sempre... tomar e experimentar, analisando tecnicamente, falando, né? E ver se o vinho mudou, se o vinho não mudou, se o vinho tá legal. Mas esse seria o ideal. Sara, muita gente procura vocês ali, no caso eu não sei apreciar vinho, eu não sei beber o vinho, eu gosto daquele tinto suave, mas queria, né, gostar de outros. As pessoas procuram vocês para isso também, para conhecer outros, para tentar incluí-los no paladar? Sim, e se não procura, a gente tenta influenciar, né? A gente acha que o vinho suave, o vinho suave ele tem um fator importante, porque a pessoa começa tomando vinho suave. Então, eu acho que é importante a pessoa querer começar, né? Porque o Brasil consome muito pouco vinho. A gente consome 89% da bebida alcoólica que a gente toma no Brasil é cerveja. Então, eu acho que se a pessoa quer começar a tomar vinho suave, começa, mas o importante é começar, né? E vai chegar uma época que ela vai enjoar. Ela não vai conseguir tomar tanto vinho suave, vai querer passar para um demi-seco.
vai querer passar para um vinho seco, mais um vinho mais fácil de beber, mais redondo. Então, isso ela vai... E é uma escadinha que ela vai caminhar. Se ela não caminha, a gente tenta, ó, talvez toma esse aqui, eu acho que tu vai gostar. Então, entra... O profissional, ele vai entrar nessa situação, né? De querer fazer a pessoa seguir o caminho certo. E tem esse caminho, não adianta, eu só tomo aquele vinho do garrafão, como a gente disse, né? Eu gosto daquele vinho colonial e agora eu vou tomar um vinho diferente, um vinho seco, vai estranhar o paladar, não vai gostar daquilo. Vai estranhar e vai dizer, ai, não gosto de vinho, eu gosto daquele. Então, o ideal seria isso, seria caminhar passinhos, né, e chegar no... E eu também, às vezes, encontrar o que gosta, né? Às vezes, não, eu parei nesse aqui, eu gostei nesse aqui. Fica nesse aí, né? Não tem o que dizer. Mas o certo seria isso, começar num suave, passar para um demi-seco, passar para um vinho mais leve, e para depois chegar nos vinhos cabernetzão, malbeczão, forte, né? Bem encorpado. Mas, com certeza, Ou se ele seja, toma... um caminho sem volta, né? Sem volta, sem volta, né, Maga? Não tem jeito, não. Tu faz muito, eu acompanho também nas redes sociais já, apresentar um vinho, né? Isso que a Sara falou de a gente tenta divulgar. Esse vinho aqui é diferente, ele tem um preço acessível também para quem está tentando, né, incluir no paladar. Isso é legal e eu vejo que tu se preocupa com isso também, né? É, porque tem uma crença também de que vinho é caro e muito glamuroso. Então... Tem glamour, tem. A intenção de beber um vinho é diferente de quem vai beber cerveja para né? Vou encher a cara de cerveja. O vinho tem outra proposta. Tu não vai beber vinho para ficar bêbado, sabe? Então, quando vai apreciar um vinho, a intenção é outra. Então, para tirar um pouquinho essa ideia de que tu só consegue beber um vinho se tu desembolsar muito dinheiro, eu falo sobre isso justamente por esse motivo, sabe? Porque dá para tu beber um vinho bom sem precisar vender um rim, a gente sempre brinca, né? Não isso é importante também, até principalmente para quem está começando, né, Sara? Porque às vezes a pessoa vai dizer, eu nem sei se eu vou gostar, vou pagar caro numa garrafa. E às vezes as pessoas pensam, não, se for caro é bom. E também não é assim, né? Não é assim. Envolve, né, muito marketing, né? O valor do vinho realmente influencia na produção, o tipo de uva. Tudo isso vai influenciar no tipo de vinho, mas o marketing tem muito apelo, né? Ele tem muita coisa. Então, acaba que o preço, se olhar só o preço, às vezes tu não vai fazer uma escolha muito boa. Então, o ideal também é olhar um pouquinho, ver quem que fez o vinho, como é que ele foi feito. Esse aqui eu acho que, pelo que está dizendo aqui, eu acho que ele vai ser um vinho bom, está com preço bom, então vamos tentar, né? Então, é assim que a gente consegue encontrar um vinho, um custo-benefício, né? Um vinho que vai ser legal. Então... Tem muitas opções de vinho com custo-benefício bom, assim, para a pessoa que está começando, né? Porque, querendo ou não, tu vai tomar um vinho. Tu tem que ter um saca-rolho, tem que ter uma taça, às vezes tem que ter um balde de vinho, um balde de gelo, né? Para te conseguir tomar o vinho, propriamente dito. Então, às vezes, não dá para te embolsar muita coisa para te tomar um vinho, mas é importante que tu tome, né? Que tu experimente. Então, a gente consegue no mercado vinhos bons e na faixa de R$30, 30, 40, 50, tu já encontra vinhos bem bebíveis, assim, né? Bem interessantes e que dá para tomar. Eu acho que temos que começar e temos opções para começar, assim. E, Sara, para quem está nos assistindo e diz, quero fazer isso que a Sara está falando, quero tentar, quero experimentar, mas vou pegar a garrafa de vinho, vou olhar o rótulo. Que tipos de dicas, então, que a gente pode dar para as pessoas para dizer, não, esse vinho pode ter um bom custo-benefício, esse pode ser um vinho bom. O que a gente tem que olhar para quem não conhece? Quem não conhece nada, é bom procurar um profissional que possa te ajudar nessa pesquisa, porque normalmente a gente tem que saber quem que produz o vinho. Isso é muito importante para identificar se o vinho vai ser bom ou não vai ser. Então, por exemplo, vamos pegar um português que a gente tem lá, que a gente vende muito bem, eu particularmente gosto muito bem dele, que é o Rapariga da Quinta. Ele é feito por um dos melhores enólogos de Portugal, né? Ele presta serviço para várias vinícolas de Portugal, trabalho muito bem feito. E aí ele resolveu fazer um projeto dele. E ele tem esse projeto particular que são vinhos novos no mercado, não tem tanto apelo, o custo dele é um pouco mais baixo e ele chega num valor aqui de 40, nessa faixa de 40, 50 reais, é um baita de um vinho, né? Então, assim, tu tem que procurar o produtor, aí tu procura quando tu já sabe alguma coisa do que tu gosta, assim, a uva é Cabernet, eu gosto da uva Cabernet, vamos na uva Cabernet. Então, isso vai estar exposto no rótulo. Aí, assim, mas esse cara aqui eu já ouvi falar que esse produtor é melhor. Então, vamos pegar esse produtor aqui, né? Às vezes tu encontra, por exemplo, na informação no rótulo, tem passagem por barrica, eu gosto de vinho que tenha passagem por barrica.
Então, eu vou escolher aquele rótulo ali. Então, tem várias informações que tu consegue achar sabendo um pouquinho do que tu gosta. Quando tu não sabe nada assim do que tu gosta, tu não conhece nem o teu paladar, é sempre importante tu procurar um amigo que entenda, né? Um profissional que vai poder te ajudar, te dar dicas do que tu pode escolher. Então, nessa situação, sem saber nada, é importante tu ter uma ajuda. É sempre importante, porque o rótulo não consegue trazer tudo o que tu precisa saber, né? O rótulo, às vezes, não te traz muita informação, mas a ajuda é sempre bem-vinda. Como diz o seu neném, né? Que vinho a gente conhece bebendo, então não tem jeito. Não tem muita alternativa. E aí, vai começar a se encontrar ali, né? Eu prefiro Malbec, eu prefiro produtor português, prefiro produtor brasileiro, enfim. Hoje tu tem já os seus preferidos, Maga? Depois de não sei quantos anos. Muita litragem. Depois de fazer muito esse esforço, né? Hoje já tenho. Eu confesso que eu gosto bastante de vinho português, porque são vinhos fáceis de beber. É muito difícil pegar um vinho português que tu diga não. Que tu erra. Que tu vai errar e tal. Outros países, por exemplo, Itália e França, apesar de todo o glamour, pode acontecer de tu provar um vinho muito diferente do teu paladar, ou que exige um conhecimento muito acima do nosso, né, normal. Aí corre o risco de achar que não é por aqui. Mas os portugueses e os nacionais, tem muito vinho nacional bom. Pois é, hoje tu também consegue acompanhar essa questão dos nacionais, de dizer, eu gosto de vinhos do Brasil. Tu tens isso pra ti, né, Maga? Sim. Graças também a acompanhar esse trabalho e provar, sabe? Por conta também dessa crença de que o Brasil não produz bons vinhos e que hoje não é mais verdade. O Brasil produz vinhos muito bons, premiados em diversos países, então é uma coisa que a gente pode falar assim com muita segurança. Principalmente vinho branco e espumante, né? O Brasil, o terroir do Brasil, né? As condições climáticas, de solo, de clima e tudo, do Brasil acertou muito para o vinho branco e para o vinho espumante. Então, a gente tem espumante nacional que não perde nada para espumante argentina, para espumante chilena, para espumante espanhola, não perde nada, né? Inclusive, a gente está notando que, inclusive, o consumo de champanhe diminuiu um pouco em função da ascensão do vinho nacional de boa qualidade, da espumante nacional de boa qualidade, né? Então, por exemplo, a gente tem espumantes que são muito boas, com bastante tempo de envelhecimento, né? Espumantes bem feitas, que tu encontra por R$150 no mercado, que está num padrão similar a uma champanhe, que tu não encontra por menos de R$300, né? Então, graças a o Brasil está ascendendo nessa situação, a gente está vendo que está caindo um pouquinho o consumo de champanhe e ascendendo o Brasil. Isso é muito bom, eu acho bem importante. A gente tem que valorizar o que é nosso, né? E se o nosso é bom, por que a gente não vai valorizar? Né? A gente valoriza qualquer coisa, o nosso é bom, tem que valorizar, tem que bater palma, tem que consumir e tem que mostrar para os outros porque vale muito a pena. O vinho nacional, principalmente o espumante, está muito bom. Você falou ainda há pouco, Sara, da questão do baldinho de gelo, do saca-rolhas, da taça. Tudo isso também se tem uma orientação, né? Às vezes a gente... Quem gosta de tomar o vinho do garrafão, né, Maga, fica tranquilo, a gente não está querendo que ninguém, né, pare de tomar aquilo, mas as pessoas, a gente vê isso muito crescendo hoje, nas rodas de conversa a gente percebe, eu queria tomar um diferente, eu não sei como. Então, esse nosso assunto é para quem está, né, nessa linha de querendo melhorar, quero, né, dar uma mudada, quero experimentar. Tem essa questão da taça, do saca-rolho, isso influencia muito, tem uma taça específica. Eu acho que tu que é especialista nisso, se vê algumas coisas, já dá um nervoso, né? Não sou tão preconceituosa assim, que a gente está tentando mudar um pouquinho, não podemos ser. Mas o ideal de uma taça boa para te tomar vinho seria de um vidro fino, né? Um vidro não muito grosso, que aí o vinho tu consegue agitar e tu consegue fazer o vinho abrir na tua taça. Uma taça um pouquinho bojuda para os vinhos tintos, principalmente, né? Ter uma taça um pouquinho mais bojuda, mais ou menos assim, que tu consiga girar. Isso é o fundamental, o importante, mais importante da taça. Aí, se tu for pegar taças de vinho branco, principalmente, existem jogos específicos para cada tipo de uva. Porque como a inclinação da boca dela, né? Se ela é mais assim, se ela é mais assim, se ela é mais assim, quando tu for derramar o vinho na tua boca, ele vai atingir um ponto específico da tua língua que vai realçar as características daquela uva. Então, tu vai ver num conjunto de taças, existem taça para Riesling, para Sauvignon Blanc, específica para Chardonnay, específico para vinho Bordeaux, específico para vinho Borgonha, que ele tem relação com isso, com a abertura da taça e em qual posição que vai cair na tua língua na hora de tomar.
Mas eu penso assim, a gente não tem condições de ter um jogo de 10 tipos de taça específico para cada tipo de vinho, né? Acho que na nossa realidade não é tão fácil assim. Então, eu acho que tu tendo uma taça mais bojuda para o vinho tinto, que tu consiga chacoalhar, e ter uma taça um pouquinho mais fina para te colocar os vinhos brancos, que tu também consiga chacoalhar, né? Girar o vinho na taça e para ele liberar os aromas, eu acho que é o suficiente, tá? Então não precisa ter uma taça de cristal, não, um vidro, tentar escolher um vidro um pouco mais fino e com um tamanho legal que tu consiga girar e tu consiga ver os aromas dele. Hoje tu já faz esse ritual, Maga? Faço, né? Já faço agora, já faço, porque já aprendi com a Sara. Porque realmente tem um significado. A gente acha que não, é só cena. Não é. Então, existe um ritual porque tem um motivo para isso, existe um estudo científico que prova que isso faz diferença. Então, a gente já consegue fazer. Igual usar o decanter, né? Pra tu deixar o vinho respirar. Nossa. Chique demais. Mas também faz diferença. Uma vez eu comprei um vinho no varanda e levei de volta Levei e falei, neném, esse vinho não tá bom. Dele assim, ué. Pegou, provou dele e riu. Dele, não, é que esse vinho precisa respirar. Aí eu falei, entendi. Não sabia sufocado, disso. coitado. Ele precisava dar aquela, né, abrir, deixar... Então tá. E, Sara, às vezes a pessoa, não conheço, mas essa questão de ter a ajuda de um profissional, de ler a respeito, esse conhecimento ele vai sendo agregado também, né? Pessoal, hoje eu não conheço, mas ano que vem pode ser tudo diferente, né? Mês que vem já, se quiser. Inclusive, a gente vai dar um curso agora para ajudar esse pessoal que quer começar, né, e não sabe como. A gente vai eu vou dar um curso, acho que mês que vem, né? Agora em abril, dia 23 de abril. Bem para iniciantes mesmo, pra gente tirar todas essas dúvidas na prática, assim. Isso, então, né? E experimentar, abrir garrafa, abrir vários tipos de garrafa diferente para ensinar como é que abre, tudo isso. Então, eu acho que tem maneiras, tem bastante informação, tem muita revista boa, com informação pertinente sobre o assunto, sobre vários assuntos. E tu consegue filtrar e tu consegue aprender muita coisa com informação que tu encontra na internet e tudo mais. É bem... Se quiser aprender, tem como. Eu hoje acho o conhecimento está mais acessível, tá mais né? acessível, tem como. Às vezes uma conversa com o próprio sommelier, tu vai numa loja de vinhos especializada, tu conversa com alguém, essa pessoa já te dá uma luz, tu já começa a aprender alguma coisa. E beber, né? E abrir a garrafa e experimentar. Experimentar é o fundamental para te saber realmente o que tu gosta, porque é muito particular também, né? Não é só... Eu, particularmente, eu prefiro vinho branco, vinho rosé a vinho tinto. É particular meu, né? O vinho tinto, para mim, ele tem que ter mais ritual para te conseguir tomar, né? Ele é um vinho mais pesado, ele pede uma comida. E o vinho branco, não. Às vezes é um vinho branco, vou tomar um vinho branco. É fácil de beber, então é tranquilo, não tem que estar comendo nada, né? Para casar com o vinho, então ele é mais fácil. Vamos dizer assim, para te tomar num dia, eu quero tomar um vinho. Vou abrir um vinho branco, vinho rosé, sossegado. Né? Então, eu acho que o conhecimento do vinho parte um pouco disso, de tu se conhecer o que tu gosta, que é fundamental também. Sara Farias, ela que é sommelier, quero agradecer, muito obrigada, né? A gente vai fazer outras conversas a respeito disso. Quem sabe, né, nos próximos nossos telespectadores já estejam mais conhecedores. Então, muito obrigada e um bom trabalho para vocês. Imagina, muito obrigada. Agradeço de coração o convite. Maga Stopassoli, que é jornalista, que é amante de vinhos também. Muito obrigada pelo papo aqui e até a próxima. Precisando, chama de novo que a gente traz um vinho, né? E a gente faz um programa bebendo um vinho. Depois a gente combina isso. Tá certo. Obrigada, minha Imagina, que agradeço.